Deus abençoe, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez podemos iniciar mais um culto em adoração a Deus. Vamos colocar de pé, vamos abrir São Mateus, o capítulo 18, a partir do versículo 15. São Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Deus abençoe os nossos preciosos irmãos através da internet, os nossos irmãos que sempre estão conectados, participando de mais um culto abençoado por Deus, diretamente do Tabernáculo Brana, em Franca, São Paulo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Também vos digo, que se de 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Feche teus olhos, vamos a uma oração com o irmão Francisquinho de São Joaquim da Barra. Amado Pai Celestial, te damos graças, Senhor, nesse instante, por estarmos aqui, Pai, a ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem nos dado força, Pai, tem nos preparado, tem nos ajudado, Senhor. E aqui estamos, Pai, para ouvir a Ti novamente, Pai. Ó Senhor, temos que agradecer o Senhor pela oportunidade que temos a todo momento, Pai. Tantas pessoas boníssimas que estavam aqui e nos suportou a pressão dessa palavra, Pai. A palavra é a terceira etapa que estamos vivendo, Pai. E sabemos que estamos no topo, no finalzinho. E o Senhor nos dará graça para todo este momento, Pai. Ajude a cada um, Senhor, nesse instante, que dedique a Tua palavra, Senhor. Que ouça o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Já está tudo entregue
mas aqui vamos ouvir esta palavra, Senhor. É o que nós precisamos para findar esse tempo aqui na terra, Senhor. E eu creio que o Senhor nos dá a capacidade para esse tempo final. Assim como o Senhor nos preparou, assim como o Senhor tem nos ajudado, nós teremos esta força e a capacidade para este arrebatamento, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoe aqueles que estão distantes, Pai. Ajude a eles, Pai. Prepare todos eles, Senhor, nesse instante para a Tua palavra, Pai. Ajudando aqui os músicos que vão apresentar esses cânticos maravilhosos, Pai, de acordo à Tua vontade. E te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos cantar o 41, a terceira etapa, ao findar a minha lida. Ao findar a minha lida e a glória alcançar, prometida o meu barco ancorar, quero ver as avenidas e passear pelos jardins. Eu já sinto sua glória sobre mim. Está pertinho. Amém. Se a pedra do espinho não me impede a jornada prosseguir, já declina, amanhã ainda vai raiar. Não me importa se a neblina o caminho ocultar. Quando eu olho para cima, resplandece a sua luz. Eu prossigo carregando a minha cruz. Está pertinho esse encontro bem ali. Se a pedra ou espinhos não me impede a jornada prosseguir, se tropeço no caminho e não posso vacilar, está pertinho, e te encontra bem ali. Se a pedras ou espinhos não me impede a jornada prosseguir. Canaã está pertinho, e te encontra. Não me impede a jornada prosseguir. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar agora o 39. Um distúrbio religioso. Pode ser mais baixo um pouquinho. Um distúrbio religioso sucedeu nesse Brasil quando João comeu o livro. Foi no ano de 2000. Nunca tinha escutado. O povo associou e ficaram agitados quando João profetizou. Mas há um povo, esse é a noite que está casada. O seu esposo, essa é a palavra que foi revelada. Ela recebeu seu nome
E foi o filho do homem o que fez o casamento. E a pobre Laodiceia, que só tem a religião, ela agora está cega e foi posta no caixão. Deus já deu o veredito da sua condenação. E na Bíblia está escrito que ela não vai ter perdão. Mas há um povo, este é a noiva. Amém, glória a Deus. Esta é a palavra que foi revelada. Ela recebeu seu nome, ela tem discernimento. E foi o filho do homem o que fez o casamento. Laodiceia são aqueles que eu já vou discriminar, que rejeitam a mensagem e começam a blasfemar. Primeira e segunda etapa não é uma exceção. Primeira que rechaça a mensagem de João. Mas há um povo, esse é a noiva que está casada. O seu esposo, esta é a palavra que foi revelada. Ela recebeu seu nome, ela tem discernimento. E foi o filho do homem o que fez o casamento. Amém, glória a Deus. Vamos cantar do Hinar da Águia agora, irmãos? O hino 308, Deixa Ali, Fá maior. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Ter cuidado, leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, deixa ali. Ter cuidado, leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Ter cuidado, leva a Deus e deixa ali. Se Satã vier tentar e teu coração falhar, não te esqueças de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e seguro guiará. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se teu corpo sofredor tem na vida de sabor, se tua alma está bem triste, aflita em ti, Cristo pode compreender o que todo é. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Amém, glória a Deus. Vamos cantar o 310. Teu piloto ainda sou, Lá bemol.
Se a fé por vezes falta. Espera aí, irmãos. Espera aí, irmãos, vai ficar alto aqui. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve, eu não posso a Cristo ver. Eis que em meio à tempestade oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação bate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e esse faz tudo então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Amém. Glória a Deus.
Deus abençoe, irmãos. Números capítulo 27, verso 15 ao 17. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Senhor, ajuda-nos mais esta vez. Como nós carecemos de Ti. O ser humano tem tanta falha que ele acorda derrotado, ele dorme derrotado, ele anda derrotado, porque é uma carne pecaminosa. Mas tem um que não conhece derrota, que não anda derrotado, que não dormita, e este está no homem. Por isso estamos pedindo ao Senhor fazer de cada um de nós um vaso de bênção, humilde, abençoado. Tira a vanglória de cada um de nós, pois nós queremos trabalhar e introduzir este povo na terra onde o Senhor tem ordenado. Tu escolhes sempre o homem para qualquer trabalho, não um astro, mas um homem. E nós podemos fazer nossa partícula de trabalho. Queremos ser uma bênção e não uma maldição. Queremos ser uma luz e não trevas. Queremos trazer a palavra de vida e não de derrota. Só Tu podes fazer isto por nós. Sustenta cada irmã, cada irmão, com a luz da Sua palavra. Amém, Senhor. Amém. Pode ser, Deus. A partida de Moisés foi anunciada por Deus. Deus anunciou que Moisés ia partir. E Moisés pediu a Deus que tivesse um homem para tomar a dianteira do povo, para entrar, sair, realizando a obra, e que Israel não ficasse como ovelhas sem pastor. E como Moisés tinha experiência do que era ser um pastor, ele pastoreou também as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele sabia o que era o cuidar de ovelhas e o que era uma ovelha sem pastor, uma ovelha perdida. E ele não queria que Israel fosse uma ovelha perdida, um povo perdido, porque enquanto Moisés manteve de pé, Israel mantinha de pé. Eles podiam fazer bezerro de ouro, Moisés chegava lá e quebrava. Qualquer coisa que eles faziam errado, Moisés chegava e desmanchava aquilo. Porque ele era
profeta, e ele sabia guiar o povo. Ele estava pedindo a Deus que Deus desse um homem que tivesse um espírito correto, um espírito que guiasse a Israel. E como o próprio Israel chegou ao ponto de dizer para aquele homem escolhido por Deus, Josué: se você fizer tudo o que fez Moisés e andar nos seus caminhos, nós te seguiremos. Deus já havia aprovado o homem Josué. Nós temos uma experiência bíblica. A gente não tem tanta experiência vasta, mas temos uma experiência na Bíblia de que Josué conhecia a terra prometida. Josué não era um inexperiente. Deus tirou um povo do Egito, prometendo levá-los até a terra prometida, e não disse nada. Se ele ia trocar de ministério na frente, se ele ia trocar de homem, se ele escolheria outro homem, Deus não falou nada. Deus simplesmente falou para Moisés: tira o meu povo do Egito e leva-os ao deserto a oferecer sacrifícios. E Moisés fez. E dentro daquele espaço de tempo, quantas falhas houve, quantos erros houve. E Moisés, com aquela garra tremenda, muita força, muita fé, saiu do Egito, caminhou no deserto, cruzou o Mar Vermelho, e ele teve que chegar a um fim. Deus disse que ele ia partir. E ele ainda fez tipo de uma oração, esta que nós lemos, em Números 27, verso 15, que era Moisés falando ao Senhor. Era o zelo que Moisés tinha pelo povo. Ele ia partir, mas eu quero que esse povo tenha um líder. Esse povo tenha um líder que possa fazê-los entrar, fazê-los sair, ir, voltar. Mas que este homem esteja aí. Precisa de um líder. E Deus já havia providenciado o líder há muito tempo. E muitas coisas que qualquer um de nós vamos pedir, Deus já sabe disso. E antes da fundação do mundo, Ele já tem tudo preparado, porque Ele sabe cada oração realizada. Ele tem resposta para tudo. A resposta pode demorar, mas porque Ele tem tudo preparado, Ele já tem. Ele tem. Então, a gente vê o trajeto de Moisés, esse período que ele saiu do Egito, um homem, um desbravador, forte, e enfrentou a Faraó, enfrentou a denominação do dia, rompeu a denominação do dia com a vara torta. Simplesmente com uma vara torta ele venceu um reino. Deus tinha que estar nessa vara, porque como pode? O homem tinha diplomas, não venceu com os diplomas. O homem era um militar, não venceu como militar. Agora volta lá com o pau torto e vence o Egito. Deus tem que estar nesse pau torto, Deus tem que estar nesse homem agora. Quando ele era militar, Deus não estava nele. Cheio de divisas, Deus não estava nele. Mas 40 anos mais tarde, aí Deus já estava nele. Mas com um sinal, um pau torto. Com esse pau aí você vai libertar Israel. E você sabe que a primeira entrada no Egito não foi fácil para Moisés, não. Porque o que ele fez, Janes e Jambres fez igual. E aquilo ali, na hora Moisés deve ter ficado decepcionado. Coisa. Pensei que não aconteceu. Coisa negativa dessas. Eu faço, o homem também faz.
E Deus me mandou para libertar esse povo. Agora, o que Faraó disse? Vem cá, por sua causa, esse povo agora vai fazer tijolos sem palha. Não vou dar palha. Aumentou o sofrimento do povo. O homem foi para libertar, o povo sofreu mais. E sempre para te libertar tem que sofrer mais. Você tem que sofrer mais para ser liberto. Toda gente que quer ser liberta precisava aprender que tem que sofrer. Todo mundo quer ser liberto, eu quero só a libertação porque eu estou cansado de sofrer. Não, vai aumentar o sofrimento para vir depois a libertação. Hein? Foi isso que Deus fez. Deixou que Faraó entrasse e colocasse um fardo mais pesado sobre eles. Porque Deus já testou o povo ali mesmo. Você quer ver? Levantaram tudo contra Moisés. Você disse que ia libertar-nos. O que você fez foi pior. A sua vinda para o Egito, para tirar nós da denominação, foi pior. Você veio fazer aqui? Diz que é para nos libertar, agora Faraó quer que nós damos conta dos tijolos sem palha. Então, piorou a sua vinda aqui para nós, piorou, profeta. Não foi bom, não. Todo mundo que é profeta para viver numa boa. E você precisa saber que tem um sofrimento, tem luta, tem reprovação. Israel pensava que sairia e pronto, vamos sair. Vamos, 3 dias, que ânimo, irmão. Olha, viver como escravo. E daqui 3 dias está numa terra que mana leite e mel, aleluia. Daqui 3 dias vamos estar. Não tinha pregador melhor que Moisés, não tinha um homem que fez uma oferta maior que Moisés. 3 dias. Dentro de 3 dias você sai desse cativeiro, você larga de maçabarro e não vai ter mais chicote no seu lombo, você vai sair, vamos para o deserto, vamos sofrer só 3 dias no deserto e logo nós entramos em Canaã e ó, leite e mel, papo ar. E aquilo ali parecia bom demais. Se fosse cumprido daquele jeitinho, era bom demais. E eles saíram com uma promessa de 3 dias estar lá, na terra prometida. Levou 40 anos. Dentro de 3 dias, Deus testa o povo. Dentro de 3 dias, o povo não aguentou 3 dias. É como um demônio numa doença. O demônio no tumor, o profeta diz que é 72 horas, é 3 dias. Você recebe oração, ao invés de melhorar, você piora. Porque aquele demônio fica revoltado porque ele tem que morrer. Aquele tumor tem que cair dentro de você, ou fora, ou você vomitá-lo. E aquilo piora a situação. E piorando, aí é a hora do teste. Acho que eu não fui curado, não. Recebi oração, mas não adiantou nada. Piorei? Não, é ali que você devia permanecer. Graças a Deus. Isso está pior porque já morreu isso daí. Já morreu, ele vai desaparecer. Tem que piorar, irmão Brando diz que tem que piorar. E você sente assim, e diz, aí você não tem aquela fé que você teve na hora que recebeu a oração, e o demônio volta. E a doença revive. Diz, mas se você permanecer na fé, dizendo estou curado, o demônio vai ter que desaparecer, vai sair. Mas você vai sentir mal, vai sentir pior, a dor vai aumentar, tudo piora. Tem hora que o lar piora, você não vai aceitar essa mensagem, foi para melhorar, a coisa piorou. E lá no meu trabalho, eu pensei que eu ia ganhar um salário maior, o patrão me chamou e disse que vai baixar meu salário, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu aceitei essa mensagem e agora não arrumo emprego, o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer, a coisa piora, e tem que haver uma piora para haver uma melhora. Tem que perceber isso. E Israel não percebeu, houve uma piora. Quando Moisés entrou e falou, houve uma piora para Israel. Eles pioraram. E estragou tudo, Moisés. Agora fazer tijolo. Agora o povo olhar e dizer, Faraó está melhor do que Moisés. Foi Moisés que piorou o Faraó. Entende? Faraó estava melhor, porque o Faraó ainda dava palha. Agora Moisés chegou. Por causa desse Moisés, agora nem palha tem para pôr nos tijolos, agora nós não dá quanto fazer. Se já era escravo, já apanhava com palha, agora sem palha não vai apanhar mais. E culpa do Moisés. Culpa do profeta.
É culpa dele. Eles não tinham fé para deixar aquelas 72 horas, esperar aquilo passar. Eles não tiveram. E foi a causa do deserto. Deus diz 3 dias, porque dentro de 3 dias eu provo vocês, aí você fracassa. Ou você tem fé, entra. Se fracassou, aí vocês vão ter que sofrer. Mas Deus não avisou eles. Só diz 3 dias. E cada pregador que prega, irmãos, vem para Jesus. Jesus é Salvador, curador, aleluia. Jesus é bom demais, meus irmãos. Mas ninguém fala, olha, só que quem vem a Jesus tem que deixar, todo mundo tem que tomar uma cruz e segui-lo. O povo hoje quer vir para Jesus, mas quer vir sossegado, de braços cruzados, pulando, dançando rock, samba. Eu vou para Jesus, vou para o céu, aleluia, Jesus me salvou, glória a Deus. Espera lá. É dentro desses 3 dias, é dentro desse espaço de tempo que você aceita Jesus que vem a aprovação. É que vem o teste, para ver se você tem natureza de ir para a terra que mana leite e mel mesmo. Quer ir para a terra que mana leite e mel com uma natureza de fel. Você não vai entrar lá não. Você vai ter que mudar antes de chegar lá. Tem que haver uma mudança. Israel foi testado, irmão, dentro daqueles 3 dias que eles andaram. Ele foi testado e já encontrado em falha. Não conseguiram. Passou os 3 dias. Ô, Moisés, você falou que era 3 dias, Moisés. Hoje é o 4º dia. Você falou dentro de 3 dias nós estamos em Canaã. E há 4 dias nós estamos aqui perto do Egito ainda. Perto da Assembleia da Batista. Nós não passamos. O que aconteceu? Não, o senhor falou que ele vai, mas vocês já desobedeceram aí. Nós nem bem saímos. Você já está com vontade de voltar? Nem bem cruzou o Mar Vermelho, o batismo. Vocês não suportaram nada, já está pensando em voltar, mas não tem ponte. Você só não volta porque não tem ponte. Porque se tivesse ponte, eles largavam de Moisés e ó para trás. Mas não tinha ponte, vai voltar de jeito. Chegar lá não tem ninguém para abrir mar para nós. Então, o jeito agora é seguir esse homem. Agora, e Deus sempre faz as coisas, irmão. Para o eleito, o povo eleito, ou para pelo menos aqueles que carregam o eleito como semente dentro deles. Aguardando isso, porque aqueles homens que saíram do Egito, eles não eram semente, era só Josué e Caleb que eram semente. O resto, eles apenas comportavam, carregavam a semente. Não era semente, mas a semente está no lombo deles. E tem gente que só serve para isso. Tem gente que serve para gerar filhos para ir no rápido, mas não vai. Você vai fazer o quê, irmão? Então eu quero que todo mundo entre, que se não entrar fulano eu também não vou, então não está nem preocupado com você. Não está nem preocupado. Deus está querendo gente que deixa pai, deixa mãe, deixa marido, deixa mulher, deixa filho, deixa tudo para trás. Só que se eles não forem, não vão me atrapalhar, você sai do meu caminho, porque eu fui chamado para ir para o céu. Tem uns que só vai se a família inteira for. Mas se a família não tem a escolha que você tem, se a família não tem aquela predestinação que você tem, Deus não predestina para ser, Deus viu que você ia ser e predestinou. Vocês estão entendendo? Tem gente que não entende de predestinação, porque pensa que Deus predestinou o indivíduo para ir para o inferno. Deus escreveu lá no livro: o João vai para o inferno, a Maria também vai, eu vou só levar o Pedro para o céu. Nada disso, não está assim. Deus olhou, porque Ele conhece o fim antes do começo. Ele olhou e viu que o João, a Maria, vou pôr no nome, que tem muito nome de João e Maria, agora você fica preocupado, né? O João, a Maria, e falou Maria, João e José, quase que abarca o mundo inteiro. Então, falou a Maria, o João, o José, Deus viu, vai ouvir a pregação, vai ouvir a mensagem, e não vai entrar, eles não aceitam, eles são duros de coração. Vão murmurar, depois que eles vão aceitar a minha mensagem, a mensagem do meu profeta, eles ainda vão olhar para a denominação, vão olhar para o Egito, vão ter vontade daquelas noites de vigília que eles tinham lá no Egito, daquela cebola. Eles nunca lembrarão que eles foram escravos lá no Egito, porque para eles tanto faz. Eles não lembram que eles foram escravos, eles só lembram que tinha comida, mas não lembram que foram escravos. Agora Josué e Caleb lembravam que lá eles eram escravos e que não tinha era comida.
Diz aí, eu quero outro alimento. Esse alimento não serve. E quando chegou Moisés, olha, Josué e Caleb deu graças a Deus. Quando chegou Moisés, disse, esse aí que nós queremos. É o libertador, nós vamos até o fim. Não importa o que vai acontecer, não importa o que Moisés fale, nós vamos crer. Se ele falhar, nós vamos andar com ele assim mesmo. O profeta disse que não importava, para Josué e Caleb não importava nem as falhas de Moisés. Eles criam nele de toda forma. E hoje isso aí é aplicado muitas vezes a cada pastor, a cada rebanho. Não importa a falha do pastor, o rebanho crê nele de todo jeito. Você sabe, o pastor pode ser errado, o povo que crê nele. O pastor pode ser certo, o povo crê nele. Tem gente para crer em tudo. Tem gente para crer em tudo. Então, ali já tinha um ensinamento entre o povo de Israel, já havia dentro deles. Josué e Caleb tinham isso dentro deles. Não importa que Moisés fale. E a gente sabe que ele é verdadeiro, que ele é de Deus, não importa. Mas tem que saber que ele é verdadeiro. Tem que saber, nós vamos ficar ao lado dele. E chegou ao tempo que Moisés tinha que terminar seu trabalho. E o que me veio é que Moisés não conhecia a terra prometida. E você não pode levar um povo para a terra prometida se você não conhece. Você não pode ser guia de um povo que vai para a terra prometida se você não conhece. Na hora de perguntar sobre a terra prometida, Moisés tinha que chamar Josué. E diga para eles como que é a terra. Caleb, fala para eles como que é a terra. Moisés não sabia, Moisés sabia pela fé. Moisés sabia porque o Senhor disse para ele, é uma terra que emana leite e mel, mas Moisés não tinha pisado lá, Moisés nunca foi naquela terra. E Deus chamou ele no Monte Nebo e disse para ele, olha para lá, olha para o lado da terra, com os teus olhos verás, mas os teus pés lá não pisarás. Agora, Josué sabia, Josué conhecia até o caminho. Ele sabia por onde passar, ele sabia que tinha que cruzar parentes. Ele sabia que tinha que cruzar meio-irmãos, que era Moabe. E Balaão chamava ele de irmãos, mas não eram irmãos, diz o profeta, eles eram meio-irmãos. Eles não eram irmãos. Mas o Balaão chamava eles de irmãos. E dizia, por aqui vocês não vão passar. Deus tem um lugar para você chegar, mas você tem que passar por cima das denominações todas. Tem que passar por cima de toda a organização. Deus tem uma terra, mas essa terra está além das denominações. E você tem que passar por cima delas. Porque você, se for pedir para deixar passar, diz aqui, você não vai passar com esse avivamento. Quem que você prega? William Branham. Aqui não. Eles iam passar, quem que é? A sua mensagem de quem? De Moisés. Não, aqui não, aqui é a mensagem de Balaão. Se você não tiver a mensagem de Balaão, você não passa por Moabe. Para passar por Moabe tem que ter a mensagem de Balaão. E o povo dizendo, não, aqui nós carregamos, Josué e Caleb dizendo, nós carregamos a mensagem de Moisés. E nós vamos passar. Nós vamos passar, não passa com sua permissão, nós passa por cima. E tem uma coisa, se o nosso gado comer o seu capim, nós vamos pagar. Nós não queremos nada emprestado, nada grátis aqui. Nós pagamos tudo. Porque tem um negócio com Deus, eu vou chegar lá na terra. E você, que é meio irmão, não vai me atrapalhar, não. Eu não vou permitir você me atrapalhar. Só porque você é meio irmão. Você não vai me atrapalhar, eu vou chegar lá. Mas o interessante é que o caminho tinha que passar por Moabe. Tinha que passar pela denominação de Balaão. Tinha que passar por ali. E passar não quer dizer só pisar, né? Passar por cima mesmo. Dizendo, não creio nisso aí. Por que você não para com Balaão? Aqui? Não, é terra prometida. Vou na terra prometida. Por que você não para? Diz, não, nada de parar. A coisa nossa aqui é terra prometida. Nós vamos para a terra prometida. Mas quem que é o profeta? É Moisés. Mas nós temos um aqui. Nós temos um profeta aqui em Moabe, por que vocês não param aqui? Aqui também tem profeta, dá uma parada por aqui e vocês vão ver que o nosso profeta aqui é muito bom. Ele de vez em quando faz uma festinha para nós. Ele é muito bom. Pare por aqui também. Senão nós já temos um profeta. O profeta de vocês é quem? Balaão? Então, nós não, nós somos Moisés. Nós somos Moisés. Não tem, mas não tem jeito de passar, não. A gente vai passar de todo jeito. Vocês têm que saber que a terra prometida está do outro lado de vocês e vocês não chegam lá e nem deixam nós chegar. Sai da nossa frente, nós vamos chegar lá.
Nós vamos chegar lá. Irmãos, é um espírito denominacional dos nossos meio-irmãos. Dos nossos meio-irmãos. Meio-irmão não é Egito, meio-irmão é mensagem. Já viu isso? Quando você vê isso, você arrepia. Quem é o nosso meio-irmão que não deixa a nossa pregação passar? Aqui entrar, aqui não, essa pregação não entra aqui. Essa fita nós não escutamos. Mas por quê? Você não é meu irmão? É meio-irmão. É por isso. Esse avivamento não vai passar por aqui. Era de dentro do próprio Israel, era parente. Era parente, não era do Egito, não é das denominações lá do mundo de Ló, não é. É exatamente aqui de dentro. É aqui de dentro. É dentro da própria mensagem. É tão difícil isso, gente. Pregar essa mensagem não é fácil. E agora acabou de piorar. Ficou mais difícil pregar a mensagem agora. Porque pregar que saiu da denominação, então você prega, saiu do Egito, graças a Deus. Mas pregar contra Moab, que Moab não quer deixar você passar com o seu avivamento da terceira etapa de William Marion Branham. Ele não quer deixar você passar com a revelação dos 7 selos que foi pregado pelo 7º anjo. Moab não quer deixar você passar e você vai falar para ela, olha, deixa ou não, eu vou passar. Eu fui chamado para o outro lado. É do outro lado, rapaz, eu tenho que passar por aí, acabou. Ainda tem Jordão para me passar, eu passei Mar Vermelho, agora encontro com vocês aí, me atrapalha, eu tenho Jordão para passar, entra, sai da minha frente. Vou passando pelo Jordão e eu vou chegar em Canaã. O meu destino é Canaã. O destino do homem, da mulher, da mensagem é Canaã. Canaã é batismo com o Espírito Santo. Não é parar em primeira e segunda etapa do Mont Branham, que é muito bom. Mas parar por aí, você morre no deserto com Moisés. Quem morreu no deserto? Todo Israel morreu no deserto. Só Moisés que não ficou separado de Deus, mas o resto ficou tudo separado de Deus. Só Moisés não ficou porque ele era o profeta. Mas Deus teve que levá-lo, porque você não pode fazer esse povo entrar lá. Você é um legislador e eu preciso da graça para levar esse povo lá. Então eu preciso do Josué, diz o profeta, é isso. Eu preciso do Josué para levar lá. E você é um legislador, e o legislador é cheio de coisas. Você faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. Cheio de ordenanças. Aí tem que chegar o Josué e dizer, não, já tudo foi feito por Cristo, agora mete os peitos, chega lá, é porque é tudo de graça. O Josué vai chega de graça, agora cheio de coisa, você não pode escutar isso, não pode escutar aquilo, e corta daqui, corta de dentro da própria mensagem. Não, esse é o ministério de Moisés, e o ministério de Moisés morre no deserto. O ministério de Moisés não vai prosseguir, porque Deus tem que pôr outro no lugar dele. Aí Deus pegou Josué. Josué foi ensinado por Moisés. Ele aprendeu com Moisés. Mas Deus tinha ele para aquele trabalho. Dizer, é você que vai levar esse povo a entrar em Canaã. Não importa o que aconteça. Agora, o Moisés, quando Moisés, ele é lúcido, quando Moisés é compreensivo, quando Moisés tem visão de Deus, ele ainda fez o que nós lemos aqui. Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Põe um homem, já que o Senhor vai me levar, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O líder agora era Josué. Mas Josué já tinha ido na terra, dentro daqueles 3 dias. Josué foi convidado para ir lá naquela terra. Ele foi e voltou. Foi dentro de 3 dias que Deus reprovou Israel. Foi dentro de 3 dias, é dentro dos 3 passos. Justificação, santificação e restauração de dons. Que Deus reprova crentes da mensagem. É dentro de 3 passos.
e não chega ao batismo com o Espírito Santo. Porque eles seguem algo que o profeta diz. Segue primeira, segunda etapa, mas quando chega na terceira, que foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, eles param por ali e não vão mais e dizem, é muito difícil, é gigante esses 7 trovões, é gigante, não dá para a gente pregar, para a gente ensinar essas coisas para o povo. Como eu falar que foi revelado, sendo que eu não sei? Josué sabia. Era tão simples. Josué sabia. Gente, era a mesma mensagem, não mudou de mensagem. Era a mesma mensagem, o mesmo poder, era o mesmo Deus. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Era a mesma coisa. Mas eles não podiam perceber. Mas Moisés percebeu aquilo. Teve a hora da sua partida e disse, Senhor, põe um homem que possa governar esse povo, para eles entrar, para eles sair, para eles não ficar como ovelhas que não têm pastor. Porque era uma nação, e uma nação tem que ter um profeta. Era uma nação. Agora, o gentio, irmão, tem que entender essas coisas. Deus trata com Israel como nação. E como nação, eles tinham um profeta para dirigi-los. Eles não tinham 2 profetas. Balaão estava ali dentro. Deus falava pela boca de Balaão também. Mas Balaão tinha uma doutrina errada que levou Israel a pecar em Baal-Peor. E o que era Baal-Peor? Era uma unificação. Era um concílio. Baal-Peor. Foi para lá que Balaão levou eles. Com as jovenzinhas atraentes, denominações novas atraentes, ministérios atraentes. Balaão levou eles para lá e fez uma festa. Diz, vamos conquistar Israel. Vamos conquistar. Para conquistar Israel, não se conquista com outra coisa, senão com umas bailarinas, umas mulheres lindas, como nós temos em Moab. Umas igrejas floridas, os ministérios floridos, como nós temos em Moab. Isso sim, dá para conquistar Israel, porque Israel é duro mesmo. E quando o povo de Israel foi convidado pelo profeta Balaão para Baal-Peor, Deus viu aquilo tudo, aquele companheirismo. Deus é contra companheirismo? Não é, irmão Brana pregou que nós temos que ter companheirismo. Já pensou ver um marido sem companheirismo com a mulher sem companheirismo com o marido? O pai sem companheirismo com a família sem companheirismo com esse pai? O pastor sem companheirismo com a igreja sem companheirismo com o pastor? Isso é mal. Nós, os pastores, sem companheirismo um com o outro. As nossas igrejas sem companheirismo, um membro sem companheirismo com o outro. Não é bom. Deus é a favor de um companheirismo, sim, mas um companheirismo que está de acordo com a sua palavra. Deus não está de acordo com o companheirismo que Balaão faz. Foi Balaão que fez aquele companheirismo. E quis trazer todo Israel em torno dele. Deus já tinha um profeta. E quando Balaão apareceu com aquele ministério, ninguém pode falar mal da profecia de Balaão. Profecia de Balaão sempre cumpriu. Quando ele abriu a boca, era Deus que estava falando, tem que cumprir. Quando Judas expulsou o demônio, tinha que cumprir. Foi Jesus que mandou isso fazer aquilo. Tinha que cumprir. Demônio saiu e Judas era um demônio. E estava expulsando o demônio. Você vê como pode. Mas ele estava no ministério, e no período que ele estava naquele ministério, ninguém sabia que Judas era um demônio. Foi Jesus quem falou. Ninguém sabia. Não vos escolhi em número de 12, um de vós é o diabo. Jesus escolheu um diabo para poder pregar o evangelho. Também. Quem pode dizer que não? Quem pode dizer que a hora que Judas abria a boca e falava sobre Jesus, ele estava falando certo? Ele estava falando certo, mas o que ele opunha era a palavra encarnada do dia. Sempre ele estava opondo aquela palavra encarnada do dia. Quando a palavra manifestava,
como manifestou bênçãos para aquela mulher que quebrou aquele vidro de alabastro, e unguento puro, de nardo puro, e derramou sobre Jesus. Eles tinham que reunir e falar: esse desperdício. Já pensou bem, a pessoa jogando perfume em Jesus e o outro de lado, o próprio discípulo de Jesus, falando que era desperdício? Jogar as coisas em cima de Jesus, o perfume? Como pode desperdiçar jogando perfume sobre Jesus? Mas o homem não tinha revelação, ele estava no ministério, mas não tinha revelação. Judas sempre é assim, ele está no ministério, mas ele não tem revelação da terceira etapa. Ele vai bem em cura divina, ele vai bem expulsando demônio, mas quando chega na hora H, aí ele para, ele mostra as suas cores. Isso foi o que fez Judas, isso foi o que fez Balaão. Agora eu sei, tem a outra parte. Jesus falou que Satanás não expulsa Satanás, porque se Satanás expulsa Satanás, a sua casa está dividida. E como Judas podia expulsar ainda os demônios, é a Bíblia que diz que ele fazia isso, e foi Jesus quem chamou ele de demônio. Não é nós que chamamos, não, foi Jesus quem chamou. Nós apenas repetimos o que Jesus disse. É porque o homem estava no ministério santo, mas ele era um demônio. Enquanto ele está naquele ministério, ele fala, e Deus fala através dele. Ele expulsa o demônio, é Deus expulsando o demônio. Mas aí chegou a hora de manifestar a semente que estava nele, que era de demônio. Aí Deus saiu de cena. É isso que acontece. Aleluia. Bom, Israel precisava de um líder. Moisés não conhecia a terra prometida. Josué era o que conhecia. Como é bom ter alguém que conhece. Diz: eu fui lá, eu sei, eu trouxe as evidências. Olha o castigo. Eu trouxe as evidências. Por que vocês não vão para lá? Ah, mas, irmãos, batismo com o Espírito Santo, vocês vão notar isso. Se vocês vão pela estatura de um homem perfeito, vocês vão ali ver onde está o batismo com o Espírito Santo, a terra prometida, que o irmão Branham disse, ela está dentro de Laodiceia. Vê lá, o batismo do Espírito Santo está dentro de Laodiceia? Aquele quadro não foi feito à toa, gente. É para mostrar que é depois que você sai de Laodiceia, é que o Espírito Santo desce mesmo. É depois que você entende, crê e vê a revelação que você saiu de Laodiceia e que os 7 selos foram revelados quando terminou a era. Quando terminou a era, é que os 7 selos foi revelado. É isso que a pessoa precisa ver, o intervalo 29 a 30, primeiro selo 30. É só olhar na mensagem do profeta e ver isso aí. É fácil. Mas essa é a terra prometida. Agora, esse trajeto de fé até amor fraternal, esse trajeto de fé até o Espírito Santo, de fé até a terra prometida, esse trajeto é um deserto. E você passa pelo mar vermelho. Mas quando você chega no amor fraternal, você tem que fazer morrer a si mesmo para poder passar o Jordão, o Espírito Santo. E aí, quando você passa o Jordão, quem te dirige não são as eras mais, é o Espírito Santo que está te guiando, que é a eternidade. Por isso você não é mais limitado ao tempo na sua alma. Você é no corpo, mas na alma não é. Você não é mais limitado ao tempo. Por isso, quando alguém quer te aprisionar no tempo, você sai fora porque você é da eternidade. Por isso, quando alguém quer te aprisionar numa denominação, você sai fora, você é da eternidade, você não fica preso em lugar nenhum. Não tem nada mais que te prende, você ama todo mundo. Amém. Aleluia. Então, Moisés não conseguiu chegar lá. Tem um ministério de Moisés dentro da mensagem. Eu disse em Batatais, quarta-feira, nós estamos precisando pedir a Deus que nos dê pastor Josué. Porque pastor Moisés, a mensagem está cheia. Pastor Moisés. Tem pastor Moisés por todo lado. Que tirou o povo da denominação. Que caminha com o povo no deserto, que passa o mar vermelho, que batiza o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que morre seu ministério no deserto. Como morreu de Moisés. Moisés parou no deserto. Deus teve que usar outro homem
E é isso que nós vemos. Por isso o próprio profeta teve os dois ministérios em si. Ele mostra essa mensagem. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Leia ela que você vai ver aqui dentro. Ele vai mostrar. Moisés e Elias representam o mensageiro. Me perdoe. Moisés e Josué representam o mensageiro do último dia. Está aqui. Não é só Moisés, não. Se fosse só Moisés, irmão Branham não tinha revelado os selos. É o Josué. É o ministério que muda ali. A pessoa precisava perceber isso. Olha, 44, como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora, muitos tipos aqui em que poderíamos entrar. Mas vamos passar alguns. Por exemplo, como Moisés foi a era da igreja. Quer dizer, Moisés foi apontando para a última era da igreja. Moisés foi a era. Moisés não foi as eras da igreja, foi a era da igreja, que os trouxe ao Sinai, a teologia dele de ontem à noite. A Moisés não foi permitido levar os filhos de Israel à terra prometida. A Moisés tem pastores, nós como pastores, eu tenho que aprender isso, eu estou me para mim mesmo. Nós como pastores, não é porque nós somos pregadores, nós arrebanhamos o povo, isso não quer dizer que nós vamos levar esse povo à terra prometida. Se nós tivermos o ministério de Moisés, nós não vamos levar. Nós não vamos levar, nós vamos deixar esse povo morrer no deserto. O povo vai morrer com o pastor de Moisés no deserto. Agora estamos mostrando o que está acontecendo hoje. No mundo inteiro. Você tem que notar isso. Essas coisas, irmão Branham diz que é tipo, e você não pode fugir disso aqui. Ele diz que é tipo. Moisés não foi permitido levar os filhos de Israel à terra prometida, porque ele tinha falhado. E nós, como pastor Moisés, nós sempre falhamos. Por isso nós precisamos do líder, chamado Josué, Espírito Santo. Esse é ministério espiritual. Esse agora não é o ministério do homem Moisés que falhou. O homem Moisés que foi tipo de Cristo, mas falhou. Mas pega Josué que é tipo do Espírito Santo, não foi encontrado falha nele. E Moisés foi ao ponto de Deus dizer, você não vai entrar lá. Isso daqui, gente, se o povo pudesse enxergar que o pastor Moisés fez, que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida. E que nós, os pastores também, Moisés de hoje, Deus não vai permitir nós levar o povo até a terra prometida, que é a terceira etapa do profeta, a abertura dos selos, dos trovões. Ele não vai permitir também, como não permitiu Moisés, foi Deus que não permitiu. Por quê? Porque Moisés falhou. Qual foi a falha de Moisés? Glorificação a si próprio. O que foi que ele fez? Quando Deus diz que ele é um homem manso, ele ouviu Deus falar uma coisa e fez outra. Isso é organização, diz o irmão Branham. Deus diz uma coisa, eu faço outra. Então não é Josué, é Moisés. E aí morre no deserto. Nem o Moisés entra na terra prometida, somente vê a terra. Nem os membros de Moisés hoje, dos pastores de Moisés. Não um pastor que tem nome de Moisés, vocês estão me entendendo? Então, é um ministério. Tem pastores que têm ministério de Moisés, que não levam o povo a Canaã, só levam o povo ao batismo em nome de Jesus Cristo, atravessa o Mar Vermelho, mas depois não chega no Jordão. Morre espiritualmente antes. Moisés morreu fisicamente, mas esses morrem espiritualmente. Cada um de nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dê aquele espírito que o Senhor deu para Josué. Eu não quero ter apenas o espírito que o Senhor deu a Moisés, que foi maravilhoso, um homem excelente, um homem bom, um bravador, um homem que foi lá e tirou o povo do Egito, foi aquela bênção, um homem vitorioso, um homem de sinais, um homem de dons. Mas morreu no deserto. O único diferente dos que morreram no deserto foi Moisés.
Porque todos que morreram no deserto, Jesus falou, quando eles disseram, mas nossos pais comeram no maná, no deserto, e Jesus disse, mas todos estão mortos. Morte quer dizer separação eterna de Deus. O único que não estava separado eterno de Deus era Moisés. Não estava separado. Mas ele não pôde entrar. Vocês estão entendendo o que é? Gente, nós estamos lá na frente. Temos que perceber essas coisas. Temos que perceber que, como pastor Moisés, nós não vamos introduzir o povo no lugar que o povo precisa, não. A denominação está dizendo, nós vamos no rapto. Deteu o arrebatamento, irmãos, e Jesus vai chegar e pegar nós. Os denominacionais egípcios estão pensando nisso, que vão no arrebatamento, e não é diferente nós na mensagem também. Que estamos sendo pastoreados por pastor Moisés, gente brava, gente boa, gente forte, gente de dom, gente abençoada, que você não pode falar mal deles, senão fica leproso. Falar mal teve um pastor Moisés, que morre no deserto, fica leproso. Mas que tem que ter um reconhecimento que Deus fez algo e que agora Deus está trabalhando através do Espírito Santo e Deus tem seus Josués, irmão Brana. Deus fala essa mensagem, irmão Brana fala essa mensagem. Deus tem seus Josués hoje. Não é só um Josué, não, seus Josués. Hoje. Então é isso que nós temos como membros de igreja, como membros do ministério, como membros da mensagem, devemos pedir, Senhor, dá-nos um pastor com o espírito de Josué. Dá-nos um pastor Josué, porque ainda que nós temos um pastor Moisés, Senhor, derrama o espírito de Josué sobre ele, porque aí o ministério chegará até o lugar devido. Ele não tem que ficar trocando de pastor. Eu creio nisso. Você não tem que ficar trocando de pastor. Pede a Deus, para Deus derramar o Espírito de Josué, que é o Espírito Santo, sobre o seu pastor Moisés. Pronto. E Deus fará isso, te dará graça, e você verá o seu pastor com aquele Espírito de Josué e de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Então Moisés glorificou a si mesmo quando ele ouviu uma coisa de Deus. Fale com a rocha. Aí está a palavra falada. No tempo da palavra falada, eles querem pregar. No tempo da palavra falada, palavra falada é uma direção. É Deus falando, fale a palavra. Foi Deus falando para Moisés, fale com a rocha. Fale com a rocha. Não é eu falar para vocês, irmãos, fale a palavra aí. Não, é Deus falar com você. Eu posso falar para você, fala a palavra e você fala, não vai acontecer nada. Alguma coisa acontece com alguém, mas não acontece com o que precisa, porque você está ouvindo um homem falar. Você tem que ouvir Deus falar com você. Fale a palavra. Foi isso que Moisés ouviu. Fale com a rocha. E Deus não levou Moisés. Deus não levou Moisés a Canaã exatamente por isso. Quando Deus falou para ele, fale com a rocha, Moisés pegou a vara, aquele pau torto que fez tanto milagre, aquele pau torto que abriu o mar vermelho, aquele pau torto que trouxe praga no Egito, que foi uma bênção para Moisés. Ele pegou aquele mesmo pau e tocou na rocha, feriu a rocha 2 vezes. E por isso Deus não deixou ele entrar. Porque Deus tinha falado, fale, não é toque. A questão hoje não é toque em mim, não, fale. Para personalismo, eu posso dizer para vocês, toque em mim. É mais cheque sem fundo. Só para mostrar para vocês que a virtude, e se você vier tocar em mim com fé, você ainda é curado. Ainda é curado. É de admirar, mas é curado. Se você vier com fé e toca em mim, é curado. Mas não podemos fazer isso. Não é personalismo. Não é trazer o povo a si próprio. Não é Moisés fazendo um espetáculo dizendo, rebeldes, veja se sai água dessa rocha. Mas era uma organização que ele fez naquela hora, diz o profeta aqui. 45, como foi com Moisés, assim serei contigo. Ele falou no 44 final, Moisés não foi permitido levar os filhos de Israel à terra prometida porque ele tinha falhado.
E a organização da igreja, a denominação tem falhado. A denominação não é só lá fora no Egito, não. Denominação dentro da mensagem, sim. Nós estamos com o mundo cheio de denominação. É cheio de mensagem, cheio de denominação. Agora, a denominação tem falhado dentro da mensagem também. Como Moisés falhou. Tem falhado. Tem chamado o povo para si próprio. Tem chamado o povo para olhar para si mesmo. Tem chamado o povo para um trabalho próprio. Não o que Deus mandou fazer. Deus falou, fale. Eles dizem, toque. Foi ali que falharam. Elas não levarão a igreja do outro lado, quer dizer, a organização. Deus levantará um sistema novo. E é disso que o povo tem medo. Porque sempre Deus faz isso. Deus levantou esse ministério, esse sistema novo, quando o irmão Branham está na terra. Você sabe que as eras não podem te levar à terra prometida. Moisés é um tipo da era, e a era é Laodiceia. É um tipo da era da igreja. E a era Laodiceia foi quando veio o profeta. E com aquele ministério, até 62, ninguém ia para a terra prometida. Ninguém ia no rapto. Deus tinha que levantar um Josué, um novo ministério. E ele levantou em 63. Um novo ministério. E esse novo ministério é que te introduz na terra prometida. Se o povo não puder ver isso, eles vão continuar com Moisés. Eles vão ficar no deserto com Moisés, falando bem de Moisés. Oh, Moisés, Moisés um desbravador. Moisés foi bom. E quem pode falar mal de Moisés? Moisés tirou eles do Egito, maravilhoso mesmo, Moisés foi bom, com pau torto, meus irmãos, sem diploma, tirou nós do Egito, passou nós pelo Mar Vermelho, batizou nós em nome do Senhor Jesus Cristo, que coisa tremenda, a coluna de fogo nos seguindo, que coisa boa, mas chegou uma hora que Deus diz, você não pode levar esse povo, tem que ser Josué, e Deus tinha dito, eu vou mandar um anjo diante de vocês, e aquele que pecar contra esse anjo não terá perdão. Por isso que não tem perdão quem blasfema do Espírito Santo. Porque quem blasfemasse de Josué não teria perdão. Não teria perdão. Era o anjo que Deus ia mandar na frente deles. E quem teve que fazer essa pregação? Se os pastores Moisés pudessem fazer essa pregação hoje. Foi o pastor Moisés que fez a pregação. Deus mandará um anjo diante de vocês. O pastor Moisés era humilde. Ele era humilde. Ele tinha essa pregação para fazer para o povo. E aquilo ali foi o que ajudou. Creio que é Êxodo, Números, Êxodo, deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Eu tinha marcado e acabei deixando de lado ali. Achei que eu não ia usar. Se eu pudesse encontrar isso daqui para você, seria muito bom. Alguém sabe aí? Êxodo mesmo, 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo. Agora quem foi que fez essa pregação? Pastor Moisés. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Eu digo, Deus sempre tem que usar o homem. Deus teve que usar Moisés para falar com o povo. Mas era Deus falando o que ia fazer. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. E o nome de Deus estava em Josué. E é isso que Deus quer que o povo entenda. É isso. Esse momento de pregação, de mensagem, Moisés levando o povo até certo lugar e depois Deus passando aquele ministério para Josué. E o próprio Moisés era entendido para isso. Deus falou para ele, vai lá, chama Oséias, muda o nome dele, que é ele que era esse anjo. Muda o nome dele, é Oséias. Oséias quer dizer salvação, mas o meu nome está nele. Como Oséias é só salvação, tem que pôr Josué, porque Josué é Jeová, é salvação. O meu nome está nele. E há salvação. Põe aí. Aí trocou o nome dele. Teve que trocar o nome dele. Números capítulo 13, verso 16. Trocou o nome. Josué veio perto de Moisés. Moisés falou, você agora não chama mais Oséias. Agora o seu nome é Josué.
Deus mudou o nome dele. Hoje nós ficamos com uma preocupação, isso tudo é antes do arrebatamento. Deus está fazendo tudo isso. Houve uma mudança no nome do irmão Brana, quando ele nasceu, foi registrado, houve uma mudança, e há uma mudança para cada um de nós. Há uma mudança, Deus me mudou, Deus mudou meu nome. Nós não somos nem chamados como os outros chamam. Todo mundo olha um no outro, aquele ali é cristão, aquele ali é cristão. Mas tem um povo aí que é Brana. Povo branito, tal de branito, tem que correr deles. Foge deles. Por quê? Se o povo pudesse perceber a manifestação do Josué. Eles perceberam, mas não percebem não, a organização falhou, ela não pode te levar até a terra prometida, diz o profeta aqui, 45, ele diz, Deus levantará um sistema novo, um sistema interdenominacional. Esse sistema, não escuta isso, não escuta aquilo, isso aqui é perigoso, dentro da própria mensagem, não pode escutar um pastor, não pode escutar o outro, um membro não pode escutar outro pastor. O que é isso? Pode escutar, você escuta as pregações de todos eles, escuta. Faça isso, escuta, porque Deus levantará um sistema interdenominacional que não tem, para com isso, para com aquilo, nada disso. Vai, escuta, examine tudo como de São Paulo e retém o bem. Se não presta, joga tudo fora, mas se tem coisa boa, retém para você. Examine tudo, é um sistema interdenominacional. Sistema interdenominacional é aquele, não é que você tem que ficar comigo e não pode ficar com o outro, fica comigo e com o outro também. É isso, o sistema interdenominacional. O sistema denominacional é aquele, se você estiver comigo, não vai com mais ninguém. Não vai com mais ninguém, esse é o sistema denominacional. O sistema interdenominacional é esse, você está comigo, então fique com todo mundo. Por quê? Porque nós todos temos o sistema de Deus. Não temos que nos preocupar e formar um grupo para nós à parte. Não tem não. Escuta todos os pastores da mensagem. Quer suas fitas? Pega suas fitas. Escuta todos os pastores da mensagem. Tenha isso dentro de você. Deus levantará um sistema novo, um sistema interdenominacional, pelo poder de Deus, o qual levará a igreja à terra prometida. Organizações e denominações não pode fazer porque falharam. E nós, como pastor Moisés, nós falhamos. Nós não levamos o povo à terra prometida, nós levamos o povo ao batismo, ao deserto, mas não cruza o Jordão. Deus precisa de pastor Josué para pegar esse povo e levar para frente. Cruza o Jordão. Vence a Jericó, vence a Ai. Chega na terra prometida. Planta agora, planta. Já chegou? Planta agora. Não chega aí agora. Eu vou ficar só esperando o maná cair, não. Chegou na terra prometida, Deus diz para Josué, fala para esse povo plantar. Eles entrou na terra, a primeira coisa que eles fazem é plantar. Tira o inimigo e já planta. Planta, e dentro de um ano, daquele ano, eu vou parar de derramar o maná. A hora que vocês fizerem a primeira colheita, a hora que o povo foi colher, o maná parou de cair. Porque agora tinham que viver das bênçãos da terra. Nós, como crentes da mensagem, temos que viver hoje destas bênçãos da terra onde nós estamos vivendo, que é a Canaã celestial. Você está já no espiritual, você está fora destas coisas, é a sua alma. A sua alma está no celestial, o seu corpo está nesse terreno, nesse mundo de trevas, mas a sua alma já está gozando das bênçãos da terra prometida, que é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, que é a terceira etapa da mensagem do profeta, a abertura dos selos, dos trovões, revelando tudo que nós precisávamos saber para o arrebatamento. Mais uma vez, Pai, aceita a nossa gratidão pela oportunidade de crer. Muitas coisas eu não sei expressar, mas pelo menos eu sei crer. Ajuda-me, dá-me, ó Deus, um espírito correto. Dá-me aquele Espírito Santo, o qual leva o povo à terra prometida. Eu não quero apenas ser um pastor, um desbravador bravo, tremendo, que faz um trabalho grande para o Senhor, mas depois faz uma organização em torno de si. Não, Senhor, não quero isso. Me ajuda esse povo, ajuda os pastores, Moisés, a entender que eles precisam de ser pastor, Josué. Ajuda-nos, ó Pai, ver esse ministério que o Senhor tem mudado, um novo ministério. Através dos 7 selos revelados, foi um novo ministério para nós. Ajuda-nos a entender isso, para introduzir esse povo à terra prometida e não deixá-los apenas no deserto e morrer com eles no deserto, não. Mas entrar no Jordão, cruzar o Jordão, vencer a maldição de Jericó, passar por Ai
e chegar à terra prometida. Estabelecer, expulsar o inimigo, plantar, colher e viver com o alimento da terra espiritual. Em nome do Senhor Jesus, temos plantado esses 7 selos, Pai, no lugar certo, na terra prometida. Temos plantado, agora já vamos comer dele mesmo. Vamos comer desse pão da vida, desse sustento que vem todo dia, os grandes cachos de bênção que vem sobre nós. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os nossos queridos irmãos conectados através da internet por todo o Brasil e África. Deus abençoe a irmã Francilene e a irmã Nonata e a irmã Elisa, lá em Benevides, Pará. O irmão Walter e a irmã Marlene, em Pouso Alegre, Minas Gerais. O nosso irmão Elias e família, ali em Batatais, São Paulo. O irmão Benevaldo e família, em Cuiabá, Mato Grosso. Transmitindo através da rádio web Terceira Etapa. E a todos os nossos irmãos de Cuiabá, que também ouvem o culto juntamente conosco. O irmão Marcos e a irmã Márcia, lá em Rio Negrinho, Santa Catarina. Deus abençoe o irmão Joadir, de Afonso Cláudio, Espírito Santo. O irmão Joadir Júnior e família, em Serra, Espírito Santo. O irmão Ednei e o irmão Eloy, em Rio Negrinho, Santa Catarina. O irmão José da Silva e a sua esposa, em Curitiba, Paraná. A irmã Eleni e família, o irmão Evandro, em Benevides, Pará. A irmã Daniela e a sua filha Débora. E a irmã Tati, que são de Ananindeua. A minha mãe Zenaide, lá em Restinga, São Paulo. O irmão Ronei, a irmã Roseli, a irmã Raquel, o irmão Rafael, em Rio Negrinho, Santa Catarina. A irmã Sharon, em Benevides, Pará. O irmão Agnaldo e família, lá no Guamá, em Belém. A irmã Lenira, a Lenise, o Irã, a Keren, a Eloá, a Alice e o Benjamin. Os nossos irmãos ali de Seropédica, Rio de Janeiro. Também o irmão Williams, lá de Seropédica. Deus abençoe, meu irmão. A irmã Luciana Caldas, o irmão Marcos e família. A irmã Rosalina, Deus abençoe a irmã Rosalina, lá de Luanda, Angola, na África. O irmão Everson e família, em Biraci, Minas Gerais. O irmão Robério, manda um Deus abençoe a todos da família Brana. Deus abençoe o pastor Ivair Barros, com a sua congregação lá no Belém do Pará. Os nossos irmãos lá em Delfinópolis, juntamente lá na casa do irmão Zezinho e família, e juntamente com eles lá está o irmão Gleiferson e família. Deus vos abençoe. Pastor Josué, com sua congregação lá no Caju, Curuçá, Pará. O irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. O irmão José Eurípides Dama manda um Deus abençoe para o seu filho, o irmão Rogério Damas, e a sua esposa, a irmã Érica, e os seus filhos, a Mariá, o Miguel, que estão ouvindo na chácara perto de Restinga, e a todos os irmãos de Delfinópolis e através da internet.
Deus abençoe o pastor João Bispo, lá em São Leopoldo. Os irmãos ali de Várzea Paulista, né? Todos os irmãos ali, o irmão Moisés, o irmão Carlos, o irmão Diego, a irmã Mary, a irmã Gabriele, a irmã Nica, todos os nossos irmãos que acompanham os cultos ali em Várzea Paulista, o irmão Jorge e família lá em Curitiba, Paraná, o irmão Francimar em Benevides, Pará, o irmão Jackson e família, Deus abençoe o irmão Jackson, lá em Cuiabá, Mato Grosso. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos através da internet. Pediria que o irmão Lourival pudesse fazer a oração pelos pedidos, por favor. O irmão Sandro Vieira, lá em Criciúma, Santa Catarina, pede oração por uma causa familiar. O irmão Wilson, de Mogi, pede oração para sua mãe, que encontra debilitada. A irmã Rosa Luz pede oração por ela, porque está com dor na coluna, a irmã ali de Rancharia, São Paulo. O irmão Adenilson, Deus abençoe o irmão Adenilson e a sua esposa, os filhos, lá em Criciúma, Santa Catarina. Irmão Adenilson pede oração para que Deus trate com os seus 3 irmãos, para que possam ter a revelação da 3ª etapa. Deus abençoe o irmão Cezefredo, lá de Nazário, Goiás. Feche os olhos, vamos à oração com o irmão Lourival de Batatais. Querido Pai Celestial, é a Tua graça que nos sustenta. Primeiramente, Senhor, ao subir aqui novamente, peço misericórdia, Senhor, para poder estar de pé. Peço perdão pelas minhas fraquezas, minhas falhas, que eu possa ter um coração limpo, para que esta oração seja ouvida por Ti. Não sou digno da Tua graça, Senhor. Dependo de Ti. Preciso, Senhor, da Tua orientação, como todos nós. Cremos na palavra que ouvimos, cremos em toda a revelação. Cremos, Senhor Jesus Cristo, que Tu tenha nos dado o pão e que também, como é Tua promessa, não nos deixará órfãos. Senhor Jesus Cristo, crendo em Tua palavra, como foi dito também, que quando há uma doença, Satanás manifesta para que descreiamos de Tua palavra. Senhor Jesus Cristo, que Tu possas dar força à Tua congregação, para que resista a Satanás e expulsa este mal, esta doença, essa descrença, essa indiferença com relação à Tua palavra. Aqueles que postaram os Teus pedidos aqui, que sejam abençoados por Ti e permaneçam crendo que já são vitoriosos, que receberão aquilo que têm pedido. Peço também a Ti, Senhor Jesus Cristo, que dirija a Tua congregação em paz, em unidade do Espírito, em oração, dirigidas pelo Teu Espírito Santo, nesta jornada contigo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Muito feliz por cada um dos irmãos estarem presentes nesta noite, para juntos adorarmos a Deus. Crentes nesta 3ª etapa, que foi pregada pelo nosso pastor Osmar Rodrigues Costa, mostrando que nós somos
uma pequena parte da família Brana. Deus abençoe a cada um, que os irmãos possam retornar quinta-feira às 20 horas para mais um culto de adoração a Deus. Vão em paz, Deus vos abençoe. E os nossos irmãos através da internet também, que os irmãos sejam abençoados com estas mensagens que temos ouvido, que é o poder de Deus. Tudo que Deus tinha que dar para nós, Deus nos deu através deste ministério de João. Que Deus continue vos abençoando. Deus abençoe, irmãos. Vão em paz.